Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, eu vou começar a trabalhar com vocês agora estudando de biologia. Então, eu trouxe para a nossa primeira aula uma revisão sobre citologia, que é o conteúdo que vocês viram aí no primeiro semestre. Qualquer dúvida, depois mandem mensagem, perguntem e a gente vai resolvendo, tá bom? Para começar, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Olha só, o que todos eles têm em comum? Todos eles possuem células. Então, o que é citologia? Citologia é o estudo das células, é o estudo das suas características. Então, uma célula ela pode ser de dois tipos. Nós temos as células chamadas de procariotas, que são mais simples, primitivas, que é a célula das bactérias, que tem como principal característica a ausência de envoltório nuclear. O material genético ele fica disperso aqui no citoplasma. E temos as eucariontes, que são mais completas, mais evoluídas, e que são divididas também em dois grupos, que são as células vegetais e as células animais. Mas para o final da aula eu vou falar um pouquinho a respeito da diferença das duas. Como é que a célula foi descoberta? No ano de 1663, o inglês Robert Hooke, ele pegou um microscópio primitivo, como esse aqui da imagem, e observou células de cortiça. O que é cortiça? Tecido vegetal morto. E aí ele viu estruturas, como vocês podem ver aqui nessa imagem, mais ou menos assim. E aí ele deu o nome, então, para essa estrutura de células, né? Cells, do inglês, que significa espaço vazio. Ele achava que não tinha nada aí dentro. Depois é que foi descobrir que existem as estruturas, as organelas, mas até então eles não sabiam. Mas aí, como o nome já tinha ficado, eles resolveram não mudar. Nosso corpo tem mais ou menos 100 trilhões de células. Então, existem células diferentes, com funções diferentes, como a gente vai ver. Mas, em média, 100 trilhões de células que formam o nosso corpo, que se unem formando os tecidos, que vão unir formando os órgãos, que vão formar os sistemas, que vão formar todo o nosso organismo em si. Foi criada, então, a chamada teoria celular. Essa teoria ela é um pouco controversa. Então, o primeiro ponto aqui, ele diz que todos os seres vivos são formados por células. Por que ela é controversa? Porque a gente tem, por exemplo, os vírus. Os vírus são seres vivos e que não são formados por células verdadeiras. Eles não conseguem, por exemplo, se duplicar sozinhos. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles obrigatoriamente precisam estar dentro de uma célula para conseguir reproduzir. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem dentro das células e novas células se formam a partir da divisão celular de outras já existentes. Então, para você ter uma célula, você precisava ter outra antes que vai se dividir para formar essas novas células. E a célula, então, é a menor unidade da vida. Além disso, elas são capazes de multiplicar, como eu falei para vocês, elas têm a capacidade de obter e utilizar energia, de responder a estímulos, se autorregulam, e como eu disse para vocês, nos organismos pluricelulares, existem diferentes tipos de células com funções específicas para a manutenção da vida do organismo. Olha só que interessante essa imagem, que mostra alguns exemplos aqui de tipos de células e mostra também o tamanho delas. Aqui nós temos um neurônio cerebral que tem entre 300 e 400 micrômetros. É muito pequenininha, mas olha, ela é bem maior que um espermatozoide, por exemplo, que só tem 5 micrômetros. Olha a comparação do espermatozoide com o óvulo, para vocês verem o quanto ele é menor também. Então, a célula muscular ela é alongada, o neurônio ela é toda ramificada. Aqui a gente tem uma célula adiposa que armazena aqui gordura. Então, cada uma tem uma função, uma característica diferente, como vocês podem observar. E a célula é basicamente dividida em três partes. Nós temos a membrana, o núcleo e o citoplasma. A membrana é o envoltório externo extremamente fino que envolve a célula. Ele é formado por uma estrutura chamada de estrutura do mosaico fluido, ou modelo do mosaico fluido, que é formado por uma bicamada lipídica, ou seja, eu tenho duas camadas aqui de lipídios, e aqui no meio eu tenho proteínas inseridas. Então, bicamada lipoproteica, duas camadas de lipídios cheios de proteínas no meio. E ela tem uma característica interessante, que é a permeabilidade seletiva. Ela permite que as substâncias entrem e saiam da célula para sua manutenção, como gases, água, mas ela seleciona, não é tudo que vai entrando e saindo da célula livremente.
Então, por isso é chamado de permeabilidade seletiva. E esse processo, vocês provavelmente viram na aula de membrana, ele pode ser ativo ou passivo. O transporte ativo é quando vai do menos concentrado para o mais concentrado, gastando energia. E o passivo é quando vai do mais concentrado para o menos concentrado, sem o gasto de energia. Aí vem a fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, que eu vou mostrar daqui a pouco. E uma outra característica interessante das membranas é que elas possuem essas glicoproteínas, glicolipídios, que são estruturas que ficam na membrana e que tem uma característica interessante, que é a capacidade de se associar, de reconhecer outras células. A gente tem visto falar muito ultimamente sobre coronavírus, por exemplo. Como que um vírus, uma bactéria, ele entra na célula? Existem esses receptores que precisam reconhecer essa célula e permitir que elas entrem. Então, por exemplo, quando vai fazer um transplante, eu quero de transplante, mas deu rejeição. O que aconteceu? Aconteceu que estes receptores reconheceram essas células que foram ligadas ali a ele, desse outro órgão, por exemplo, como um corpo estranho. Eles não conseguiram reconhecer, na verdade. Então, ele tenta expulsar, tenta proteger o nosso organismo contra aquele invasor, digamos assim. Outra estrutura que é extremamente importante é o núcleo. O núcleo, que é encontrado nas células dos eucariontes, como eu falei para vocês, ele controla as funções da célula. Ele é formado por um envoltório duplo, cheio de poros, que permitem o trânsito de substâncias para dentro e para fora do núcleo constantemente. A maioria das células só tem um. Algumas células não têm, como é o caso, por exemplo, das hemácias, que são as nossas células do sangue, que transportam os gases ali, transportam o oxigênio. E outras só tem vários núcleos. Por exemplo, células musculares, por exemplo, tem vários núcleos. O interessante do núcleo é que aqui dentro nós temos, então, toda a nossa informação hereditária. Aquilo que a gente recebe dos nossos pais, que doamos para os nossos filhos através do nosso DNA, que fica aqui contido nos cromossomos. Isso fica aqui no núcleo. Vai acontecer o processo aqui chamado de transcrição, onde ele vai fazer uma cópia de um trecho específico, por exemplo, através do RNA mensageiro, leva essa informação para o ribossomo e transforma isso numa proteína que vai determinar as nossas características. Então, extremamente interessante. Além disso, a gente tem também aqui o nucleolo, que auxilia no processo de formação de RNA ribossômico. Aqui nós temos, então, lembra que eu falei? Membrana, núcleo, citoplasma. O citoplasma ele fica entre o núcleo e a membrana, e ele é formado pelo citosol, também chamado de aloplasma, e ele possui citoesqueleto, que são estruturas que auxiliam na forma dessa célula. Lembra que eu mostrei naquele outro slide que tinham células com formatos diferentes? Além das organelas citoplasmáticas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse citoplasma ele é dividido em duas porções. Tem uma mais externa, que é o ectoplasma, tem um aspecto mais viscoso quando comparado, então, com a parte mais interna, que é o endoplasma. E nesse citoplasma, então, como eu disse, ficam estas organelas. O que são essas organelas, então? São estruturas que têm características e funções diferentes. A primeira que a gente vai comentar é a mitocôndria, que é essa daqui. A mitocôndria ela tem a função de produzir energia para a célula através do processo de respiração celular. Então, ela vai consumir oxigênio e liberar gás carbônico através de 3 etapas diferentes, que é a glicólise, que é a quebra da glicose, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Então, a mitocôndria ela é formada por 2 membranas, uma membrana externa e uma membrana interna, com essas dobras aqui chamadas de cristas mitocondriais, onde ela vai produzir energia para o nosso corpo. Uma característica extremamente interessante das mitocôndrias é que elas possuem DNA próprio. Existe uma teoria chamada teoria da endossimbiose, que acredita que as mitocôndrias, nas células primitivas, elas eram organismos independentes. Então, tinha a célula primitiva, tinha as mitocôndrias. E aí, algumas mitocôndrias teriam entrado dentro da célula e aí começaram a se ajudar. Ela recebia substâncias ali da célula e fornecia energia. Então, essa ajuda mútua ali fez com que elas ficassem juntas e assim teria formado as mitocôndrias. Isso por quê dessa teoria? Porque ela tem DNA próprio e ela consegue, então, se autoduplicar. Depois da mitocôndria, a gente vai falar um pouquinho do complexo de Golgi. Ele foi descoberto em 1898 por Camilo Golgi
Ele é formado por bolsas membranosas e achatadas que podem armazenar e transformar substâncias que chegam via retículo endoplasmático e vai eliminar essas substâncias, que é um processo de secreção, como, por exemplo, aqui ele cita as enzimas. Então, olha só, o retículo endoplasmático produz as proteínas, envia para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai alterar essas substâncias, vai unir substâncias diferentes, vai montar essas enzimas de acordo com a necessidade, e aí ele vai formar essas vesículas com secreção e eliminar pela membrana para o nosso organismo utilizar essas proteínas. Uma outra função também no complexo de Golgi é a produção dos lisossomos, que eu vou falar a função também para vocês. E o retículo endoplasmático, então? Ele tem a função principal, que é transportar as substâncias. E ele pode ser de dois tipos. A gente tem o retículo endoplasmático liso e o rugoso. Os dois têm função de transporte. Qual que é a diferença deles? Se vocês observarem aqui na figura, vocês vão ver que aqui no rugoso ele tem essas bolinhas aqui, que são o quê? São ribossomos associados aqui à sua superfície. Então, o retículo endoplasmático rugoso, além de fazer o transporte de substâncias dentro da célula, por ele apresentar ribossomos, ele também consegue fazer síntese de proteínas. E o liso? Retículo endoplasmático liso, além de fazer a função de transporte, ele ainda tem a capacidade de produzir lipídios, produzir gordura aqui para a nossa célula. E os ribossomos? Acabei de falar deles, são responsáveis por essa síntese proteica. Achei essa imagem extremamente interessante, que mostra que o ribossomo ele é formado por duas subunidades, uma maior e outra menor. Lembra que eu falei que as coisas entravam e saíam lá do núcleo, o RNA mensageiro, através da transcrição? Então, o RNA mensageiro vai passando aqui pelo ribossomo, ele vai lendo essa informação, vai juntando os aminoácidos, que eu sei que vocês já estudaram isso também, vai juntando os aminoácidos e vai montando as proteínas, que depois vão ser utilizadas pelo nosso organismo. E os lisossomos? Olha só, os lisossomos foram descobertos por Christian de Duve em 1955 e ele tem a função de realizar a digestão intracelular. Essa digestão dentro da célula, ela pode ser de três formas diferentes. Ela pode ser através da função heterofágica, autofágica e autólise. Dá uma olhada aqui para vocês verem na figura. A função heterofágica ela vai digerir alguma partícula que veio de fora da célula. Então, a fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, que eu tinha comentado com vocês, que a membrana faz, leva essa estrutura para dentro da célula, os lisossomos se ligam aqui e fazem a digestão dessa substância. Na digestão por autofagia, o vacúolo ele vai digerir alguma coisa de dentro da célula. Então, aqui tem, por exemplo, uma mitocôndria velha já, que não consegue mais realizar suas funções. O vacúolo vai lá, o vacúolo autofágico, né, os lisossomos vão lá, se ligam e digerem essa substância. E a autólise? A palavra lise significa quebra. Autoquebra ou autodestruição. É quando os lisossomos conseguem destruir toda aquela célula. Quando isso acontece? Por exemplo, quando o girino ele vai passar pela transformação ali, vai originar os sapos, eles perdem aquela cauda. Aquela cauda ela não é cortada, ela não cai, ela vai se degradando. De que maneira que ela vai se degradando? Através dos lisossomos que vão digerindo e destruindo aquelas células. Outro exemplo interessante, quando a mulher ganha bebê, o útero ele cresceu muito para poder comportar uma criança lá dentro. E aí, quando o bebezinho nasce, aquele útero ele vai voltando ao tamanho normal. Por quê? Porque acontece a autólise, que é a quebra ali daquelas células. E o centríolo? Olha só. Os centríolos são estruturas cilíndricas, normalmente encontradas aos pares. Eles são formados por estruturas chamadas de microtúbulos, que se unem em trincas. Olha só aqui para vocês verem. Esses microtúbulos, então, vão formar o centríolo. Ele pode tanto originar uma estrutura como essa daqui, aos pares, que são importantes no processo de divisão celular, que é um assunto que a gente vai começar a falar de agora para frente. E aí,
ela vai orientar o processo de divisão da célula para separar os cromossomos ali, as cromátides irmãs, para que todas as células tenham DNA. E, além disso, eles ainda originam cílios e flagelos. Olha só, mais ou menos assim, a gente tem aí o centríolo, e aí a membrana plasmática envolve isso e origina os cílios e flagelos. Qual que é a diferença de cílios para flagelos? Normalmente, os cílios são pequenos e numerosos, e os flagelos eles são maiores. Por exemplo, no caso do espermatozoide, ali tem a presença do flagelo, permite ali a locomoção. Cílios, onde é que a gente encontra cílios no nosso organismo, por exemplo? Nas nossas tubas uterinas, existem cílios que se movimentam para permitir que os óvulos sejam transportados do ovário para o útero. Então, esse movimento ali vai empurrando, digamos assim, esse óvulo para que ele seja transportado. É um exemplo de cílios aí no nosso organismo. Nosso sistema respiratório tem cílios que se movimentam para eliminar impurezas quando a gente respira. Também pode ser encontrado. E a célula vegetal? O que eu tenho de diferente, então, para tudo isso que eu falei? A célula vegetal tem praticamente todas as mesmas organelas que eu comentei agora para vocês. Qual que é a diferença? A diferença principal está na presença do vacúolo, dos cloroplastos e da parede celular que não tem na célula animal. Além disso, normalmente, a maioria dos vegetais superiores não tem aquele centríolo também para controlar o processo de divisão celular. Então, o que são os plastos? Primeiro, eu falei cloroplastos. Cloroplasto é um tipo de plasto. São substâncias que apresentam função de armazenamento. Os três principais são os proplastos, que vão originar os outros. E aí eu tenho os cromoplastos, que armazenam substâncias, por exemplo, que determinam a cor. A gente tem, por exemplo, as flores, os vegetais com colorações diferentes. Existem cromoplastos, que existem substâncias que vão dar essas cores. Os cloroplastos, que tem clorofila, que vão fazer fotossíntese, vou falar um pouquinho mais dele. E os leucoplastos, que armazenam outros tipos de substâncias. Então, armazena proteína, amido, cada um com uma função, um nome diferente. Então, plastos são estruturas membranosas da célula, que têm a função de armazenamento de substâncias. Como eu disse para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais dos cloroplastos. Ele é formado por essa membrana externa e uma membrana interna também. Assim, lembra que eu falei que era muito parecido com as mitocôndrias? A teoria da endossimbiose tanto vale para a mitocôndria quanto para cloroplastos. Então, a teoria que, da mesma forma que entraram mitocôndrias ali naquelas células primitivas e, opa, aqui dentro tá legal, vou me desenvolver aqui, vou ajudar essa célula e ela vai me ajudar. A mesma coisa teria acontecido com os cloroplastos, mas aí exclusivamente para os vegetais e não exclusivamente para os vegetais, mas para essas células ali que originam o reino vegetal, na maioria deles, não são todos, tá? Eles possuem aqui dentro estruturas chamadas de tilacoides, que são invaginações achatadas, onde fica a clorofila. Eles possuem esses compartimentos aqui, que chamam grana, e ele tem esse estroma, que é essa substância que fica aqui dentro também. Tudo isso permite o quê? Permite que seja feita a fotossíntese. A fotossíntese é o processo inverso da respiração. Enquanto na respiração consome oxigênio e glicose para produzir água e gás carbônico, produzindo assim energia, nos cloroplastos ele vai consumir gás carbônico e água para produzir glicose e oxigênio. E como eu disse para vocês, assim como acontecia lá com as mitocôndrias, ele tem DNA próprio e consegue se autorreplicar também. E a parede celular? A parede celular ela é formada principalmente por celulose, que é um tipo de polissacarídeo, glicoproteínas, hemicelulose, pectina e outras substâncias. Essa parede celular ela tem função de proteger e sustentar a célula. Além disso, ela é resistente à tensão, ela é resistente à decomposição, à digestão. Lembra que eu falei que o Robert Hooke, quando olhou no microscópio, o que ele viu foi parede celular de células mortas. Por quê? Porque elas permanecem ali intactas devido a essa resistência à tensão. É muito mais difícil você decompor uma parede celular. Além disso, elas são permeáveis, elas permitem aqui o trânsito de substâncias
de uma célula para outra, e elas são elásticas, então elas conferem essa proteção. Tem todas as características, provavelmente vocês viram aí na aula sobre isso. Então, existem algumas paredes celulares que são diferentes e tudo, mas, no geral, a maioria delas tem essas características que eu falei para vocês. E, por fim, a gente tem os vacúolos. Os vacúolos, eles são derivados ali do retículo endoplasmático. Diferente da célula animal, a quantidade de citoplasma aqui na célula vegetal é bem menor. Por quê? Justamente pela presença do vacúolo, que ele ocupa um enorme espaço dentro da célula. Ele é formado por uma membrana chamada de tonoplasto, e ele pode armazenar líquidos, pigmentos e outras substâncias. Para vocês terem uma ideia, se você pegar duas células, uma célula animal e uma célula vegetal, e colocar num meio onde ela vai começar a absorver água por osmose, o que vai acontecer? Se a célula animal começa a absorver muita água, se ela está mais concentrada, lembra a osmose? Passagem de água do meio menos para o mais concentrado. Então, ela começa a crescer muito e até que ela chega um momento que ela rompe, ela não consegue resistir àquele excesso de água. Já os vacúolos, não. Ele tem a parede celular, os vacúolos, perdão, a célula vegetal, não. Ela tem a parede celular, que dá essa resistência, tem os vacúolos, onde ela consegue eliminar esses excessos de água que entram, então ela vai continuar em volta ali, bonitinha. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham entendido. Como eu disse, qualquer dúvida, mandem mensagem que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijos, tchau, tchau e até a próxima aula.